O advogado e conselheiro da OBDF, Felipe Inácio Zanquete Magalhães, abriu as portas de sua residência e recebeu a equipe do Iluminuras para um passeio por sua biblioteca pessoal. Veja só. Uma das especialidades do advogado Felipe Zanquete Magalhães é o direito tributário. Atuou em diversas áreas do setor público e faz parte da assessoria jurídica da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Na biblioteca do advogado, obras de temática variada, dos grandes teóricos da comunicação, passando por teólogos como Santo Agostinho e juristas renomados como Moreira Alves e muitos outros. Um livro que eu separei dentro da minha coleção, né, foram, primeiro, Santo Agostinho. Né? Santo Agostinho tem várias obras importantes, são três muito importantes. O Livro-Arbítrio, que está na prateleira, Cidade de Deus e Confissões. Quem é Santo Agostinho? Santo Agostinho, no século III, vai articular o pensamento cristão, no chamado neoplatonismo, em que ele vai pensar o cristianismo a partir de uma perspectiva grega. Daí se falar em teologia, né? Estudo racional logos de Deus. E Santo Agostinho estabelece uma pergunta interessante, diz o seguinte: se Deus é bom, por que o mundo é mau? Né? E ele pensa, não, porque o homem é livre. Então, é a primeira vez na história que se pensa um homem como ser livre. O grego não achava o homem livre. Achava que o homem estava sujeito às leis éticas, às leis físicas, mas não conseguia articular a liberdade do pensamento. E Santo Agostinho, no século III, articulando, portanto, Platão, a forma da filosofia grega, começa a estudar a vida de uma perspectiva racional, não só mitológica, não com explicações míticas, que vai libertar para toda a ideia de uma modernidade filosófica. Dentro desse contexto também, eu gostaria de citar o direito romano. E destaco esses dois livros, do Moreira Alves, especial. O volume 1, a parte mais de história e instituições, e o volume 2, Direito das Obrigações, Direito de Família e Direito de Sucessões. Por que Roma? Alguém pode se perguntar. Por que estudar direito romano? Roma existiu durante 2000 anos. Né? Roma foi reinado, depois foi república e, por fim, império. Então não é correto dizer Império Romano. Roma, nas várias fases. E Roma, ainda no Ocidente, quando ela cai no Ocidente, continua no Oriente, chamado Império Bizantino, isso vai até 1500. Então, quando você olha para Roma, é um laboratório de todos os institutos, sobretudo direito privado, direito das obrigações, direito de família, né, compra e venda, débito, crédito, a própria contabilidade, vocês estão vendo aqui o livro de contabilidade, ela usa os instrumentos romanos para poder, na época, contar o patrimônio. Isso mostra como Roma até hoje é fluente e importante. Dentro da filosofia também tem ensinado muito a Universidade de Brasília, com um professor chamado Miroslav Milovic, que tem uma linha muito forte de pensamento do Jürgen Habermas, teoria da ação comunicativa, do direito. Eu tenho essa versão em espanhol, que eu gosto muito, e a ideia da teoria do agir comunicativo do Habermas é entender que o direito ele tem consenso linguístico, a linguagem, a língua, é modo de um termômetro de uma sociedade. Então, por exemplo, a nossa Constituição do Brasil, como a americana, tem direito da liberdade de expressão, por exemplo. Mas na prática, a aplicação, a interpretação, ela é muito diferente. Por exemplo, esse livro aqui, que é a História da Suprema Corte Americana, ele mostra uma questão, por exemplo, dos negros nos Estados Unidos, né? Que de 1876, sob a mesma Constituição, sob o mesmo tratado linguístico, você tem a segregação racial, que eles chamaram de as equal protection, passando pela proibição de discriminação e da cota afirmativa. Ou seja, toda interpretação constitucional, ela se repousa num critério racional de linguagem, que o Habermas, para mim, explica muito bem. E fechando, né? Essa questão, eu gostaria muito de comentar o livro do Dr. Ronaldo Poletti, professor da Universidade de Brasília, meu amigo, sobre intuição do direito. Por que intuição do direito? O que é o direito, né? O direito ele tem um fundamento histórico, sociológico, religioso, idealista. Então eu não gosto de ficar só lendo esses manuais de direito
hoje está muito na moda, né, os livros para concurso, essa coisa toda. Eu acho que isso tira a riqueza do que é o direito, que é a sua base humanista, né? Que é o homem perante si, o homem perante a sociedade, perante Deus. E o Gilmar Ferreira Mendes, que foi meu professor na Universidade do Brasil, em quem eu admiro profundamente a obra, todos os livros dele, esse conteúdo concentrado que ele escreveu com Iris Gandra, é uma tentativa de unificação de uma política judiciária que não é partidária, ou seja, quais são os valores e quais os critérios valorativos que uma Suprema Corte valoriza por uma interpretação constitucional, sobre liberdade de expressão, liberdade religiosa, sobre questões tributárias. Então, eu acho que isso fecha um cerco muito bom daquilo que eu acho importante para o direito. Os livros mais técnicos, manuais, códigos, eu deixo no escritório, porque aqui são livros que eu medito mais. Está terminando, mas antes você confere o que estamos preparando para o próximo programa. Vamos conferir uma entrevista com a mestre em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, professora universitária Fernanda Barreto Lira. Ela vai falar sobre sua obra A Greve e os Novos Movimentos Sociais. E no quadro Ex Libris, vamos conhecer os livros preferidos do conselheiro da OAB-DF, Osmar Alves de Mello, um profundo estudioso do direito e também um apaixonado colecionador de obras religiosas. E nós ficamos por aqui. Se você quiser, pode enviar uma sugestão para a gente. Anote o nosso endereço, iluminuras@stf.jus.br. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tchau!